Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Teshuvá Total e hoje, excepcionalmente, nós estamos aqui nesse domingo para ajudar o nosso querido Moré Leniel Oliveira, que teve um problema no seu computador, vocês já sabem. E de antemão quero agradecer bastante a todo o povo da Teshuvá que nos ajudou a adquirir um novo computador para ele. Já foi adquirido, porém ainda não chegou e ele não pôde estar hoje aqui trazendo o maravilhoso programa Entendes Tu o que Lês. E nós nos dispusemos para que não ficassem 2 programas seguidos sem exibição. Então estamos aqui e nós vamos responder nessa tarde de domingo 3 perguntas que vocês fizeram através do e-mail. Olha o e-mail aqui, ó, gente. perguntastechuvatotal@gmail.com. perguntastechuvatotal, tudo junto, @gmail.com. Você pode mandar a sua pergunta. Coloca a pergunta que você quiser. Você manda a pergunta, tá? O Moré Leniel, ele vai responder para você. Se você desejar, coloca o seu nome e o local de onde você vive e o local onde você vive. Se você não quiser se identificar, não tem problema. Você coloca como anônimo e não iremos divulgar o seu nome, tá bom? Não se preocupe com isso. O importante é fazer a pergunta. Perguntas de cunho estritamente religioso, ou seja, sobre doutrinas religiosas, sobre religiões, essas perguntas não serão respondidas por questão de ética. Nós só responderemos questões da Escritura. Perguntas bíblicas, tá? Então, perguntas sobre religião A, B, C, D, E, F, isso não interessa para Teshuvá Total, tá certo? Se você tem perguntas, dúvidas sobre a Escritura, sobre a Bíblia, sobre um verso, sobre um texto bíblico, aí pode enviar que será respondida, tá bom? No mínimo, ele vai dizer que não sabe e que perguntou aos outros professores e nós também não sabemos. Mas uma resposta você vai ter, tá certo? Vamos então, apertem os cintos, abram o coração e vamos para as perguntas excelentes, cada uma melhor do que a outra. Eu vi a lista de perguntas que o Moré Leniel tem, não são muitas, tá, gente? Então, eu vou até pedir para ele divulgar mais esse e-mail. Com certeza tem muitas pessoas que não sabem desse e-mail, vou pedir para ele divulgar no grupo do Telegram e todos os professores também divulgarem esse e-mail, porque eu percebo que muitas pessoas têm dúvidas e elas só não sabem onde enviar a pergunta. Então tá aqui, ó, perguntastechuvatotal@gmail.com. Foi divulgado no início, mas eu não tenho visto essa divulgação. Vou falar para o Moré Leniel dar uma divulgada mais nesse e-mail, para chegar mais perguntas para que possamos responder para vocês. Então, se vocês estão preparados, já estão com o coração aberto, vamos lá. Primeira pergunta, excelente pergunta. Inclusive, essa pergunta nós já respondemos em um dos programas Momento do Hebraico da Parashá Bereshit. Mas, como é uma pergunta muito recorrente, eu faço questão de responder novamente isso aqui. Não foi respondida nesse programa, mas teve um programa e que, se você quiser mais informações, você assista o Momento do Hebraico Parashá Bereshit. Vamos para a pergunta. Gênesis 6:6, em muitas versões, trazem, entre aspas, arrependeu-se o Senhor de haver criado o homem na face da terra. Fecha aspas. Mas em Números 23:19, somos instruídos que o Eterno não é filho do homem para que se arrependa. Vale o sentido no primeiro texto de o Eterno tornar-se entristecido com a maldade humana?
Uma excelente pergunta de Sérgio Freitas Vasconcelos. Um beijo, meu amigo, meu irmão Sérgio, de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Excelente pergunta. Essa é uma pergunta recorrente, realmente, e que todo ser humano que lê a Escritura Sagrada se depara com esse texto, com essa tradução, e depois com outros textos mais à frente, e percebe claramente ser uma total incoerência o Eterno se arrepender. O Eterno se arrepender? Isso não faz sentido, realmente não faz sentido algum. Eu não sei de onde os tradutores tiraram essa loucura. É uma total loucura. Vamos avaliar o texto que ele está dizendo? Vamos lá? É por isso que é bom. Qual é a autoridade? Qual é a nossa autoridade? A Escritura Sagrada, no seu contexto original, é a autoridade. A tradução, o nome já diz, é uma tradução. Ela não serve em hipótese alguma como autoridade máxima e final em nada. Tudo tem que ser examinado e verificado. Então, sempre que você vê um texto assim, que você perceber, com certeza tem algo estranho, porque algo não está batendo aí. Tem alguma coisa que não está batendo. Alguma coisa está estranha. Tem contradição aí. Então, tem que se verificar no original. É o original que vai nos dizer se o tradutor está certo ou se ele se equivocou. Então vamos lá para o texto. Gênesis, capítulo 6, verso 6. O texto está em vermelho, a palavra que foi traduzida como se arrependeu. Você vê claramente que é a palavra Nahum, e Nahum significa consolo. Existe um profeta na escritura chamado Nahum. Nahum significa consolo, consolado, confortado. Nahum, profeta. Por causa desse profeta, criou-se o vilarejo Kefar Nahum. Vocês devem conhecer como Cafarnaum, porque passou do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. De Kefar Nahum chegou a Cafarnaum. Kefar Nahum, vila de Nahum, vila do profeta, ele vivia ali, nasceu ali, ou, na verdade, vila do consolo, do conforto, mas a hipótese do profeta ter vivido ali, ela é muito forte, porque textos do Talmud afirmam isso. Vamos lá. A palavra Nahem, consolo, nada tem a ver com o contrário que se coloca. Se arrependeu. Nada a ver. Isso aí está totalmente equivocado. Mas por que colocaram se arrependeu? Porque eles leram o contexto e eles disseram, aqui o que se encaixa aqui é se arrepender. Mesmo que seja uma palavra totalmente diferente do que está escrito, mesmo, é a chamada tradução por equivalência, ou seja, mesmo que a palavra seja totalmente diferente do que você está vendo, você traduz para que a pessoa possa entender o sentido do texto. Porém, essa tradução por equivalência é totalmente equivocada, porque essa tradução por equivalência, utilizando uma palavra que nada tem a ver com o que o texto está dizendo, para que o leitor entenda, está fazendo o leitor acreditar numa heresia, numa aberração, numa blasfêmia, que é o Eterno se arrepender. Isso é uma blasfêmia. Blasfêmia. Agora, como seria a tradução do texto? Vamos lá. Vai Nahem e foi consolado. O Eterno. Ki asa et ha'adam ba'aretz, pois ele fez o ser humano
na terra. Vaitzatsev elibo. Isso afligiu seu coração. Seu coração estava afligido. Então, quando ele fez o ser humano sobre a terra, ele foi afligido, o coração dele foi afligido, não por ter criado o ser humano, mas pelo fato desse ser humano que ele criou e concedeu a ele livre-arbítrio, livre escolha, fez escolhas terríveis que machucaram o coração do Eterno. Mas o texto diz no início que ele foi confortado, que ele foi consolado. Ele foi consolado por quem? Aí você tem que ler o contexto para entender. E é interessante o hebraico que quem consolou o Eterno está dentro dessa palavra. Noar. Noar, consolo, conforto. Num e ret. Aqui, ó. Num, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Num e ret. O coração dele estava afligido, pesado. Estava triste. Por quê? Por muita violência na terra. Degradação da criação. Porque o ser humano, ele tem suas livres escolhas. E um ser humano de livre escolha confortou o Eterno. Vamos ver. Vamos ver. Está no verso 8. Olha aqui, ó. Aqui embaixo. Tá vendo? Venoach Matzahen Beinei Adonai. E Noach encontrou graça aos olhos do Eterno. Olha a palavra Noach. Num e ret. Que está dentro aqui. É a raiz de Nahem. Nahem. Nahum. Naham. Todas essas palavras. Nahamu, consolem. Aqui Noach. Tá vendo? Noach, Noach. Noach confortou, consolou o Eterno. Por quê? Porque os seres humanos, a maioria deles que estavam sobre a face da terra, que o Eterno criou, eles realmente, como vemos nos textos anteriores, a terra estava cheia de Hamas, cheia de violência, degradada, destruída, acabada, a violência só, assassinatos e tudo que você possa imaginar. Vaiomer Adonai, disse o Eterno, Emre apagarei et ha'adam, o ser humano, Asher barati, que eu criei, me alpinei ha'adamá, de sobre a face da terra, me adam, desde o ser humano, ad behemá, até o animal, ad remes, até o rastejante, ve ad of Ashamaim, até as aves dos céus, que nihamti que assitim, pois fui consolado, pois eu os criei. Aí o contexto para eles não faz sentido colocar consolado, faz sentido colocar se arrependeu. Não, ele diz que foi consolado. Ele vai destruir esses seres humanos porque consolou o coração dele. E esse que consolou o coração dele, ele vai manter para trazer uma nova, entre aspas, humanidade a partir desse homem, Noach, que consolou o Eterno, que encontrou graça aos olhos do Eterno. Então o Eterno estava consolado para colocar o seu plano em adiante. Tinha que ter alguém para consolá-lo, para que ele pudesse realmente separar essa família e manter a grande obra que ele fez, que somos nós, ainda em evidência na terra. E ele encontrou graça, ele encontrou consolo em Noach. Isso vai se repetir, gente, lá em Shemot, quando o povo de Israel, após o Eterno ter falado as 10 palavras e ter escrito com o seu dedo nas 2 tábuas de pedra e ter entregue a Moshe, quando Moshe desce, lá está o povo adorando o bezerro de ouro, servindo ao bezerro de ouro, cultuando o bezerro de ouro.
E o Eterno, e vai acontecer a mesma coisa. O Eterno, ele fica desconsolado ao ver aquilo, fica triste, fica arrasado. E deseja destruir todo o povo. Porque é exatamente o salário do pecado. A morte, a destruição. Mas Moshe, ele sobe até o Monte Sinai com muita ousadia e consola, está escrito, ele consola o coração do Eterno. E o Eterno foi consolado por Moshe e não destruiu o povo. Para o Hashem. Se vocês têm dúvida, preste bem atenção na palavra. Vav, Yud, Nun, Het e Mem. Vai na Rem. Ela está flexionada. Eu vou trazer para vocês, da forma que está aqui, alguns textos. A mesma palavra. E você vai ver por que o tradutor não colocou se arrepender também. Vamos ver. Gênesis, o mesmo livro, capítulo 24, verso 67. Vai-viea e levou-a Yitzhak ha-orelá até a tenda Sará Imô, até a tenda de Sara, sua mãe. Vaikar etirívika, e tomou a Rívica, vaterrilo, e foi para ele por Leishá, por mulher. Agora presta atenção. Vaieravea e a amou. É lindo esse texto, né? Esse é um dos casais mais bonitos da Escritura Sagrada. E a amou. Agora vem a palavra que traduziram lá como se arrepender. Vai na Rem, Yitzhak, Aharei Imô, e foi consolado Yitzhak após sua mãe, após a morte da sua mãe. Agora, coloca se arrependeu aqui. E se arrependeu Yitzhak após a morte de sua mãe? Se arrependeu? Se arrependeu de Rívica? Não, ele a amou. Como é que se arrependesse, devolvia a Rívica? Vaza daqui, vai embora. Vai embora para Harã, volta para lá. Se arrependeu, quando viu, oh meu pai, se existisse foto nessa época, eu trouxe logo essa moça. Não gostei não, volta. Não. Ele a amou e foi consolado, porque ele tinha basicamente 3 anos triste pela morte da mãe. Filho único, filho único, entendeu? Filho único, mimado. Aí quando chegou Rívica, pronto, foi consolado. Aí você olha, o tradutor colocou se arrependeu? Não. Mas como é que o mesmo tradutor pega a mesma palavra e coloca diferente, minha gente? Isso é uma falta de sensibilidade. Logo com o Eterno. Tá vendo? E o tradutor não fez só isso não, os tradutores. No capítulo 50 do mesmo livro de Bereshit, da mesma pessoa que escreveu Bereshit 6:6, da mesma pessoa que escreveu Bereshit 24:67, a mesma pessoa escreveu também Bereshit 50:21 e usou a mesma palavra. Eu pergunto a vocês. Vamos ver se o tradutor colocou aqui se arrependeu também. Veatá, e agora, atá com Ain, tá, gente? É agora. Altiraú, não tenham medo. Anorri, isso é Yosef dizendo. Anorri, eu, Yosef, falando para os irmãos, após a morte do pai. Ahalkel, eu farei vocês, etchem, eu darei de comer a vocês, veet tapirem, e aos tampinhas, aos filhos pequenos de vocês. Fiquem tranquilos. Que eles pensaram que está escrito, eles pensaram que após a morte do pai, ele iria se vingar de todos eles. Ele disse, não, fiquem tranquilos, não tenham medo, eu vou dar de comer para vocês, eu vou alimentar também os seus filhos pequenos. Agora aparece aqui, vai Nahem, Otam, vai daber al-Libam, e foram consolados eles, e falou
Alibam sobre o coração deles, ao coração deles. Eles foram consolados com essas palavras. Não é se arrependeram não e fugiram dali do Egito e foram embora para Canaã de novo com medo de Yosef. Que loucura. Olha se os tradutores colocaram se arrependeu. Só colocou se arrependeu lá no texto do Eterno. Que absurdo. Que heresia. Que blasfêmia. Hein? Não. Esse tipo de erro eu não dispenso falar. Eu tenho que falar. É um absurdo. Um tradutor que não entende o texto não deve traduzir. Se você não entende, meu amigo, não faça tradução por equivalência. É injustificável, ainda mais por ser o Eterno. É injustificável. Totalmente. Eu leio o texto e eu entendo. Eu entendo como eu expliquei para vocês. Eu fiz a tradução simples do texto. Eu entendo completamente. Porque uma coisa eu tenho certeza. O Eterno nunca se arrependeu. Nunca se arrependeu de ter feito o ser humano. Sabe por quê? Porque desde o primeiro ser humano ele já foi consolado. Desde o primeiro. Ele já amou desde o primeiro. Ele sabia muito bem que o ser humano dotado de livre-arbítrio teria falhas. Escolheria errado os caminhos, sim. Seria falho, sim. E que muitos iriam entristecê-lo, mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma que o console. Faz valer todo o esforço e toda a criação. Vai na Rem e foi consolado. Eu só vou trazer mais um texto para fechar com chave de ouro a mesma palavra, até a flexão. Porque a palavra na verdade é Nahem, ou Nahum. Mas eu fiz questão de trazer até a mesma flexão e conjunção também. Está em 2 Shmuel Bet, 2 Samuel, capítulo 12, verso 24. Lembra lá a questão de David? David Amelech, o rei David e Batsheva. David et Batsheva estou. Vai nahem David et Batsheva estou. E consolou David a Batsheva, sua mulher. Vai avô e entrou Eleia a ela, va escav imá, e dormiu com ela, va teled e gerou Ben, um filho, va ikra et shimo, e chamou o seu nome Shilomo, que tem a ver com shalom, pleno, plenitude, Shlomo, va donai arrevou, e o Eterno o amou. Aqui é pós todo aquele imbróglio, toda aquela confusão, toda aquela ingrisilha. Alô, hein? Com Uriá, aquela parafernália toda. Aquele filho morreu. Batsheva estava desconsolada, triste. Alô, hein? E David vai na Rem, a consolou. David se arrependeu e mandou Batsheva embora. Sai daqui, vai embora. Não, David a consolou e ainda gerou outro filho nela. Gente, olha o que o tradutor... Sérgio, olha aí o que o tradutor colocou, por favor, em 2 Samuel... Veja aí, se colocou que se arrependeu. Veja Gênesis 50, 21, se ele colocou aqui se arrependeu. Veja também Gênesis 24, 67, se ele colocou que se arrependeu. Você vai ver que não. Todos ele traduziu certo. Só não traduziu certo justamente o do Eterno. Vai na Rem. Alô, hein? É um absurdo, né? É um absurdo.
É como como dizia o governador Mangabeira, o saudoso governador Mangabeira. Pense no absurdo, na Bahia tem precedentes. Pense no absurdo. Pense no absurdo, na Bahia tem precedentes. Ai, ai, esse governador Mangabeira era uma figura, viu? Hein, olha, pense no absurdo, é essa tradução que fizeram. É um absurdo, Mas tem mais, viu? Não só tem esses absurdos, não, tem mais. Isso vai ficar para outras perguntas que vocês vierem a fazer. Vamos para a próxima pergunta agora? Alô, vamos para a próxima pergunta, que o tempo voa, viu? O tempo voa. Segunda pergunta, vamos ver aqui a segunda pergunta de Genilda Costa Alexandre. Um beijo, Genilda, que o Eterno te abençoe e toda a sua família. Tarabaí, São Paulo. Ela fez a seguinte pergunta para o Moré Leniel. Em 1 Timóteo, é uma carta, está nos escritos nazarenos, uma carta de Shaul, capítulo 2, é uma carta dirigida àquelas pessoas lá, tá? Cuidado, muito cuidado com isso. Tem que ter o máximo de cuidado com questão de carta. Não foi para você, nem para mim. Foi para eles lá, naquela época, naquele período. É diferente da Torá, que é para toda a humanidade. Para todos os períodos. Para todos os momentos. Nunca jamais a Torá deixará de estar em evidência. Nunca jamais deveremos deixar de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nunca jamais deveremos assassinar, ou cometer adultério, ou roubar, ou levantar falso testemunho, ou cobiçar o que é do próximo. Alô, hein? Não. Nem cometer idolatria, né? Nem deixar de amar o próximo como a si mesmo, nem falar mal dos outros. Não devemos fazer essas coisas. A Torá já nos ensina isso. Uma carta é um documento antigo. Imagine você, viu, Genilda, você que fez a pergunta. Você achar uma carta, olha só, você achar uma carta lá nos arquivos da sua mãe. Uma carta que seu bisavô enviou para sua bisavó, quando eles ainda estavam namorando. Com algumas orientações, com alguns detalhes. Isso só serve como o quê? Você vai ler uma coisa histórica, né, antiga, você vai guardar essa relíquia, mas o que você vai extrair dessa carta em si? Só se tiver algum conselho ali, tudo bem, ok? Mas isso não serve muito porque não foi destinado a você, nem sequer citou seu nome, nem nada, entendeu? Nem sabia porque eles não sabiam nem que você iria existir, tá? A carta foi endereçada para alguém. Então, carta é isso, gente. Se essa carta aparecer nos profetas, por exemplo, é a mesma coisa. Vocês vão ver cartas. Um rei escreveu uma carta para determinado povo. E aí essa carta está redigida lá nos profetas. Vou dar um exemplo aqui. O rei Dariavesh, o rei Corash, o rei Ciro, fez um edito que todos os judeus que estavam em Babilônia poderiam voltar, reedificar a cidade de Jerusalém, reedificar os seus muros e o Beit HaMikdash, a casa da santidade, o templo. Ele fez essa carta. Essa carta serve para alguma coisa hoje? Não serve para nada, é só um documento histórico. Foi só para aqueles judeus que viviam em Babel, naquele período. Hoje não serve para nada mais. Nada, absolutamente nada. É só cunho histórico. Tem nada a ver com qualquer outro povo, de qualquer outra raça, de qualquer outro... E até para os próprios judeus não tem nada a ver, porque somente para aqueles que estavam exilados em Babel. Entenderam? Ok? Baruch Hashem. As cartas de Shaul, elas possuem um cunho histórico, porque traz muitas informações históricas de muitos lugares e do período do primeiro século.
E existem conselhos que a gente pode aprender, principalmente conselhos que estão de acordo com a Torá. Mas existem alguns que são opiniões de Shaul que visam, inclusive, Genilda, verificar o local onde essa carta chegou. Eu vou dar um exemplo. Em algumas localidades, no primeiro século do Império Romano, em certas localidades, uma mulher falar em público era considerada uma prostituta. Uma mulher que estivesse falando em público, com certeza ela era uma prostituta. Isso é verdade. Nós temos isso através de registros arqueológicos, inclusive. Em Israel, existe um sítio arqueológico muito bem preservado na cidade de Beit Shean. Os romanos fizeram uma cidade incrível, Esquitápolis, eles chamaram de Esquitápolis. Beit Shean, a cidade onde Shaul e os seus filhos foram pregados, os corpos decapitados nos portões de Beit Shean. Na época dos romanos, eles revitalizaram toda a cidade, fizeram um anfiteatro incrível. E uma das ruas principais existiam bordéis. E aí você vê a arqueologia, ela traz ilustrações de como funcionavam esses bordéis. Bordéis, tá? Uma rua principal. Nessa rua principal existiam para trazer animação para os que passavam com as carruagens, existiam malabaristas, mágicos, que ficavam fazendo espetáculos na rua. E logo após vocês vão ver, do lado esquerdo, vocês vão ver mulheres vestidas com roupas bem atraentes e coloridas, brilhantes, falando e chamando os homens para conversar. Tá? E elas falavam alto para que os homens ouvissem, e os homens chegavam e elas começavam a conversar com eles. Isso, elas não chamavam os homens para fazer um programa, mas não precisava, porque na época, uma mulher que falasse com um homem dentro do Império Romano, uma mulher que acessasse o homem, que chamasse o homem, conversasse com o homem na rua, ela era uma prostituta, todo mundo sabia disso. Então, o que eu acredito é que Shaul, ele dá algumas dicas, algumas opiniões dele, muito interessantes, eu concordo com ele sobre isso, que não ficava bem nas reuniões que esses crentes faziam, esses servos do Eterno faziam, as mulheres ficarem falando, porque quem passasse na rua ia pensar que ali tratava-se de um bordel, de um prostíbulo, porque tinha uma mulher ali falando, então só pode ser uma prostituta. Eu acredito que seria isso, porque não faz sentido nenhum, respondendo a sua pergunta, de acordo com a Torá, a mulher não poder falar. Na Torá não existe isso, da mulher não poder falar. Isso não existe na Torá. Como também na Torá não existe a questão da mulher não poder usar joia, não poder usar brincos, também não existe. Muito pelo contrário. Na Torá a gente encontra que as mulheres usavam brincos. Olha, na Torá, na época do Êxodo, as mulheres tinham joias, tinham brincos, tanto que os espelhos, tanto que o quior, a bacia santa do Mishkan, do tabernáculo, foi toda decorada com os espelhos das mulheres. Elas doaram os espelhos para fazer o quior. A pessoa usa espelho para quê? Para se embelezar. Quer ver outro detalhe que as mulheres tinham joias? O bezerro de ouro, por exemplo, pediram joias, brincos. Rívika, quando foi pedida em casamento, ganhou várias joias. As mulheres sempre usaram joias. Qual o problema de mulher usar joia? Não tem problema nenhum nisso. O que eu digo para vocês é o seguinte: de acordo com a Torá,
O marido, se você é casada, a sua autoridade é seu marido. A Torá ensina isso. Isso é verdade. Então, tudo deve ser feito com moderação e de acordo com a aprovação do marido. Se teu marido gosta que tu usa joias, por que não? Se o marido falar assim, eu gosto das joias, eu gosto de brinco, eu gosto disso, você vai usar à vontade. Qual o problema? O problema é quando o marido fala, não quero que você use joias. Aí você casou e aí você deve autoridade ao seu marido. Seu marido não quer que você use joias, você vai ficar usando, vai entrar em conflito. Entendeu? Aí já essa joia já vai ser uma maldição. Mas se seu marido gosta, entendeu? Porque você tem que se embelezar para o seu marido. Infelizmente as mulheres se embelezam não para outros homens nem para o marido, se embelezam para outras mulheres, para mostrar às outras mulheres que ela é mais bonita, que ela é mais arrumada, que ela é mais elegante, não é assim? Alô, tô falando alguma coisa diferente, porque antigamente era assim. Será que hoje também é assim? O mundo não mudou, né? Eu sei que o mundo não mudou nada, é o mesmo. Eu venho falando isso já há muitos anos. O mundo é o mesmo. Só as minhas observações. No mundo antigo, as mulheres se arrumavam não para os maridos e nem para outros homens. Se arrumavam para duelar com as outras mulheres. Não sei se hoje é assim ainda. Tanto que se ela saísse e encontrasse uma mulher usando a mesma roupa dela, a mesma joia, ela voltava para a tenda na mesma hora para mudar, porque ela não queria estar igual a outra, ela queria estar melhor do que a outra. Ela se sentia envergonhada de estar igual, com a mesma roupa, com a mesma cor do vestido, com a mesma joia. Será que hoje ainda é assim? Alô? Não sei, eu acho que é, não sei. Se seu marido gosta, se seu marido aprova, não tem problema nenhum. A Torá não condena nada. O que a Torá diz é que a mulher, ela deve sempre agir com moderação. Lembra, por exemplo, daquele caso em que o marido achava que a mulher tinha traído ele. E aí a Torá traz aquele caso bem esquisito, né, de levar a mulher até o sacerdote, fazer ela beber uma água lá, e se ela tivesse traído realmente o marido, o ventre dela iria inchar, e aquela coisa toda. Então, o que a Torá nos ensina com isso? Muitas vezes a mulher não trai o marido, mas é como se ela traísse, porque a forma como ela se veste, são os amigos dela, ela tem mais amigos homens do que mulheres. Eu acho isso meio esquisito também. Mulher tem muito amigo homem. Esse negócio de amizade de homem e mulher, esse negócio não dá muito certo. Mulher casada, não dá muito certo. Não dá muito certo. Quem tem que ser seu amigo é seu marido. Vocês mulheres que estão me escutando. Seu melhor amigo tem que ser seu marido. Se não for seu marido, o casamento não tá muito legal, né? Tem que dar uma recalchutada nisso aí. Tá? E marido é a mesma coisa. Sua melhor amiga tem que ser sua mulher. Esse negócio de homem ter amizade com mulher, esse negócio não dá certo. Não dá certo. Alô, entenderam? Então, tudo passa pelo marido, minha amiga. Tudo passa pelo seu marido. Seu marido gosta de brinco? Usa brinco. Seu marido gosta de joia? Use joia. Seu marido gosta de que você use determinada roupa? Você usa. Porque a Torá diz isso. A mulher, ela deve autoridade ao marido. Agora, a outra pergunta. A mulher não deve ensinar? Quem disse que a mulher não deve ensinar? Ô meu pai, a Torá diz isso? Não. Claro que não. É óbvio que não. Nunca, jamais a Torá vai dizer isso. Existe uma mulher na escritura chamada Hulda, a profetisa, que na época dela o povo de Israel estava totalmente degradado. Foi um pouco antes deles irem para o exílio babilônico. Essa mulher era usada pelo Eterno e ela ensinava, porque não tinha ninguém para ensinar ali. Ela ensinava o povo de Israel. Em Jerusalém existe uma das escadarias que dá acesso ao templo arqueológico, e é um lugar arqueológico, e o nome dessa escadaria é Hulda, em homenagem a essa mulher que ensinava ali. Débora, uma juíza de Israel. E o que os juízes de Israel faziam? Ensinavam o povo a aplicação da Torá.
Gente, em todas as épocas da humanidade, as mulheres sempre estiveram como maioria dos seguidores do Eterno. Olhem os seguidores de Yeshua. É claro que só quem se destaca são os talmidim, os discípulos. Mas as mulheres, elas são muito mais do que todos os homens. Muito mais. No livro de Atos mostra, para vocês terem uma ideia, uma reunião à beira do rio só de mulheres. Alô, no Shabat. No Shabat. Não era em Israel, era em uma das províncias romanas ao redor do rio, porque Cláudio, o imperador romano, tinha impedido essas reuniões, expulsado os judeus de Roma. Depois ele voltou atrás, é verdade. Mas nesse período eles estavam se reunindo de forma escondida, iam à beira do rio no Shabat. Entenderam? Esse negócio de... Você vai sempre ver as mulheres em evidência na escritura, tá? Essa questão de mulher não pode ensinar, isso é uma questão religiosa. Religiosa. A Torá não trata de religião. Então, responda a sua pergunta, tá bom? Vamos ver a próxima pergunta agora. A próxima pergunta. A última pergunta de hoje, tá bom? Vamos lá. Pra gente fechar com chave de ouro. A última pergunta. É fato que todos passaremos pela morte para sermos ressuscitados, conforme a Escritura diz. Isso, exatamente. Só pode ressuscitar quem morreu. Como é que a pessoa vai ressuscitar, né, se não morreu? Como é que a pessoa vai voltar se não foi? Alô, hein? Como é que você volta? Como é que você vai voltar se você não foi? Como é que você vai apagar se você não escreveu? Hein? Como é que você vai colher se você não plantou? Baruch Hashem? Baruch Hashem. Certinho. Ela faz uma afirmação. É fato que todos passaremos pela morte para sermos ressuscitados, conforme a Escritura diz. Certinho? Questão. No instante da ressurreição, todos aqueles que estiverem vivos morrerão? Ou nem todos passarão pela morte? O que as Escrituras dizem sobre isso? Mariana Moura, Rio de Janeiro, capital. Que o Eterno te abençoe, Mariana. Uma excelente pergunta. Uma pergunta muito boa. A resposta está em Bereshit, Gênesis, capítulo 3. Quando o Eterno diz, certamente morrerás. Quando ele diz isso, ele diz para os nossos pais, Adão e Havá, Adão e Eva. Adão e Havá, Adão e Eva, e serve para todos nós, todos os seres humanos. Desde Adão e Eva, os nossos pais, de abençoada memória, até o último ser humano da Terra. Todos nós morreremos, todos nós deveremos morrer. A morte, gente, já faz parte da nossa vida. A morte faz parte da nossa vida. Todos deverão morrer. Nenhum ser humano vai passar daqui para outro, para o mundo vindouro, sem passar pela morte. Mas se tem dúvida ainda sobre isso, eu só vou ler um texto para a gente finalizar, porque o nosso tempo já está esgotando aqui. É um programa rápido, né? Vamos lá. Hebreus, capítulo 9, verso 27. Esse texto aqui é um texto bem interessante e condizente com a Torá e com os profetas. Tem outros textos, né? Do livro de Daniel, por exemplo, capítulo 12, verso 1, entre outros. Vekasher, e conforme Nigzar está decretado al binei Adam, sobre os filhos de Adão, Lamut, para morrerem, Pa'am achat, uma vez, Ve'acharei ren, e depois disso, Hamishpat, o julgamento, o juízo. Pronto. Essa pergunta aqui já responde. Está decretado. Nenhum ser humano, nem o ser humano mais perfeito que possa existir nessa terra, ou que já passou por essa terra, como Yeshua, por exemplo, todos morrerão.
de uma forma ou de outra. Mas essa vida aqui, esse fôlego de vida vai sair. Tá? Seja no momento da ressurreição ou não, todos vão morrer, todos passarão pela morte. Isso está decretado e ninguém, jamais ninguém poderá mudar isso, porque está decretado, foi decretado pelo Eterno. É um decreto e esse decreto não volta atrás. E é maravilhoso isso, porque somente através da morte é que temos acesso à ressurreição e precisamos da ressurreição para viver para todo sempre, no Olam Rabá, no mundo vindouro, na cidade que descerá dos céus da parte do Eterno, a Nova Jerusalém. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Foi um prazer estar aqui com vocês, nesse maravilhoso programa Entendes Tu o que Lês? Próximo domingo será novamente com o professor Leniel Oliveira. E, como eu disse para vocês no início, vocês devem enviar as perguntas para perguntastechuvatotal@gmail.com. Perguntastechuvatotal, tudo junto. Perguntastechuvatotal@gmail.com. Mande a pergunta e logo o Moré Leniel vai responder para vocês. Um beijo no seu coração, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo. Entendes tu o que lês? Gente, já acabou o programa. O que vocês querem ainda? Eu não vou nem dar ousadia para vocês de aparecer. Vai ficar só minha voz aqui. Acabou o programa. Já chega, já respondi 3 perguntas por hoje. Tá bom? Já terminou. O que vocês querem ainda? Não vou aparecer não. Não vou aparecer. Quer dizer, eu vou. Tchau.